vence. E o povo adora Flagui, né? Mas me conta mais, fala mais do convite. E a troca de corpos, eu acho que o Alan tinha me comentado, e a gente já falava disso, o que vai ser, o que vai ser. E quando a gente se reuniu, os quatro, a gente se reuniu nós quatro e a Maia, né, que faz a morte, que acho que tá aqui. Tá aqui, não gente... mete, moleque, me mete, me esquece. Amamos essa canção. A gente se reuniu muito, acho que de início, para construir esse quarteto, assim, né? Essa relação deles com a morte, a gente ainda não estava tão... Para com esse celular aí que tá mexendo aí no chabarago. Agora, vocês estão vendo a gente numa boa? O seu tá travando? O meu tá. Para mim, você está travando. Para você, eu estou travando? Tá muito bonitinha. Travou de um jeito muito bonitinho. Bom, vamos lá, meus amores. Seguindo. Então, essa troca de corpos, que a gente sabia desde o início. Sou eu que estou travando? Ih, socorro, só eu. Dang it, man. Voltou a Valzinha. Voltei eu. Internet pobre. G. A Val é que tá travando? Ela que pra mim voltou, pra você. Pra mim voltou. Mandei um 4Gzão aqui, agora tô no roaming. Mandou uma energia. International. Vocês sabem que é difícil, né? A gente já fez live antes, a galera que sabe. O povo já tem até uma hashtag aí. Vamos comprar aí. Eu já falei pra TV Globo financiar esse novo celular para você, Valentina. Por favor. Mas então teremos essa troca de corpos que vai acontecer justamente no Carnaval. Então, estamos fazendo aqui essa... Oh, meu Deus. Voltou. Pronto, agora estou vendo. Tá batendo até um ventinho no cabelo de Valentina. Tá. Então vamos ter essa troca louca de Flávia Guilherme e Neném e Paula. Então, bom, Valentina falou um pouco do que ela ficou sabendo. E eu, assim, claro, a gente ficou sabendo disso desde o início. Essa foi uma grande oportunidade. Inclusive, eu falando, meu Deus, eu vou fazer um personagem assim, assado. E aí o diretor falando, mais depois você vai fazer um personagem assado e assim. Isso é importante, né? Isso é importante, né? Porque na construção dos personagens, a gente já tinha, como a gente já tinha essa pista, né, dessa troca, a gente já construiu esses personagens em função dessas diferenças, né? Exatamente. Um organizado, uma Flávia desorganizada, essa coisa dele mais linhas retas e mais duro, assim, e a Flávia esse jeito mais espaçoso e mais impulsiva, né? Perfeito, Val, perfeito. E aí o que eu tenho feito é pedir desculpa para você em todas as entrevistas, em todas as coisas, porque muito mais do que isso que você falou aí, eu soltei a franga na pobre da Flávia. Então peço desculpas a todo mundo que ama a Flávia, mas... Nada, as pessoas vão se divertir muito, sim, não. gente. A novela vira outra coisa. Isso também tem... Isso é um fato, né? A novela fica muito em torno agora, vai ficar em torno dessa troca de corpos e como é que as pessoas vão lidar com isso e qual é a graça que pode se tirar disso e tal. Mas agora eu acho que no mais é uma brincadeira, né? Eu acho que é um divertimento mesmo, né? Eu acho que tem esse lugar leve dessa brincadeira que a gente mesmo viveu construindo, ensaiando, gravando, né? Isso mesmo, exatamente. E eu lembro, gente, que a Valentina ela pegou muito rápido o Guilherme. Eu fiquei muito impressionado. Mas tinha uma coisa do cansaço também. Eu fiquei muito impressionado. Eu falei isso com você. Mas tinha uma coisa do cansaço também. E aí eu perguntava, Valentina,
como é que você resolveu tão rápido e tão bem assim? Você encontrou um negócio. Ela fazia com muita segurança. Eu acho que o que nos diferenciou desde o início, Val, é que por mais que você me falasse, cara, tá legal, segue por esse caminho, eu estava inseguro. E você não, você tinha uma segurança que te levava desde o início. Eu falava, mas Val, da onde vem essa segurança? E você falava. E você falava. Eu acho que eu estava muito insegura. Eu acho que eu tava fingindo muito bem. Pode ser? Eu estava insegura também. Pode não, claro que você estava insegura, mas enfim, você chegou a um resultado que eu acho muito bom, acho muito a cara do Guilherme, acho que você fez uma bela, começou com uma imitação e terminou assim, porque é muito doido o que acontece com a troca. Toda essa história que a Valentina construiu da Flávia, que eu construí do Guilherme, de repente eu vou viver, né? Eu, ator, vou viver momentos chaves na vida da personagem que vocês conhecem como a Valentina, né? Então, por mais que no início seja uma grande brincadeira, essa troca vai durar muito mais tempo do que outras trocas que a gente conhece. Se eu fosse você dois, Tutsi, enfim, são coisas que duram 1, 2 horas, né? A gente vai ter semanas de troca. Então, não tem como a gente não se aprofundar cada um no personagem do outro, né? Sim. Isso fez parte, acho, muito do nosso estudo também, né, da gente, porque a gente trocou, a gente estava no meio das gravações, a gente conseguiu ter algumas preparações, mas no mais a gente ia se atualizando e contando um pouco o que estava acontecendo com os nossos personagens naquele momento da história, né? Porque por mais que a gente gravasse muito juntos, eu não estava no núcleo do Guilherme, com a Celina, com a Rose, né? Com o Daniel, e você também não estava com o Juca, Murilo, Odete, então a gente foi se atualizando também para entender em que ponto a gente ia pegar o personagem um do outro. O que foi também menos ruim para a gente é que, graças aos corpos trocados, o Guilherme no corpo da Flávia e, portanto, a Valentina continuou no núcleo que a Valentina sempre esteve. E a Flávia, no corpo do Guilherme, ou seja, o Matheus Solano, continuou com Ana Lúcia Torre, Tato Gabus Mendes. Por quê? Porque a Flávia, dentro do corpo do Guilherme, tinha que fingir que ela era o Guilherme. Então tem essa coisa complicada também, que o Vladimir sempre fala, lembra, né? Que não era só o personagem trocado, era o personagem trocado tentando convencer todo mundo àquela volta que aquilo não era estranho. Né? Claro. Desses 4, acho que a Flávia era a mais despachada, assim. A Flávia não estava nem aí se descobrissem que ela era a Flávia, tava meio assim, né? Pelo menos a Flávia que eu fiz. Mas os outros 4 estavam muito comprometidos em, caramba, como é que eu vou convencer, né? Como é que o Guilherme, no corpo da Flávia, vai convencer que ele, na verdade, é a Flávia? Eu acho que isso foi uma coisa, isso foi legal também, porque essa troca, ela envolve não só nós 4, mas ela envolve o elenco inteiro, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal de compartilhar, que quando a gente estava estudando essa troca, o Alan pediu para os atores escreverem cada um 5 características sobre os personagens daquele núcleo. Então, o núcleo da Flávia escreveu 5 características sobre a Flávia, do Guilherme sobre o Guilherme, Paula e Neném a mesma coisa. E aí a gente pegou essas características. Então, eu pude ver como o elenco, os atores, os personagens, né, tinham 2 camadas, que estavam o tempo inteiro com o Matheus, como eles enxergavam o Guilherme, né? Esse Guilherme deles. É isso aí. É isso aí. E a gente ficou muito feliz, gente, desde o início, de ter essa aceitação tão grande para esse casal improvável por vários motivos, porque ele é uma almofadinha, um cara cheio de si, machista, controlador e tal, e gato, muito gato. E ela, essa menina, essa mulher, né, livre e enfrentando esses perrengues todos, enfim, um casal improvável por esse aspecto e pelo aspecto da gente também ter feito uma novela anterior e que passou logo antes, né, que a gente teve também essa preocupação. Então a gente fica muito feliz e vamos abrir para perguntas, por que não?
para quem Vamos. quiser aqui. Mas uma coisa que eu acho, Matheus, eu acho que para além desses papéis, né, do pai, da filha, do namorado, namorada, enfim, seja lá os papéis que a gente for trocar e brincar juntos, eu acho que a nossa troca, por a gente ter já essa intimidade, a gente já ter trabalhado junto, eu acho que isso transbordou de alguma maneira, né? Eu acho que isso é um mérito nosso também, desse casal que joga junto, porque eu acho que a gente tem uma intimidade e a gente estudou muito juntos, né? A gente se deu muito as mãos, assim. Se deu as mãos. Essa não só estudou muito junto, mas a gente se suportou. Não se suportou, não só do caramba, lá vem a Valentina de novo, lá vem o Matheus de novo. Mas deu suporte. Nós fomos um suporte um do outro. Isso é muito importante na novela, que é intenso, né? É muito intenso. Você pode ver como é intenso, né? Bom, vamos... Fala. Eu, Gabriela, tá aqui. Quantos capítulos a troca vai durar? Boa pergunta, eu, Gabriela. Você tem esse número? Eu posso ver aqui. Olha que eu trouxe aqui, Valentina Ersage. O caderninho que salvava... Conta, que caderninho é esse, Valentina Ersage? Todo escrito. Esse é um caderninho de Matheus, em que ele escreve todas as cenas, todas as continuidades, tudo o que acontece. Então, era nosso guia, assim, nosso mapa, né? Nosso GPS. Salvação, nosso GPS. Porque a gente tinha muito capítulo, né, Valentina? Então, no mesmo dia, a gente acabava gravando cena do 34 e cena do 85. E o que aconteceu entre uma coisa e outra? O que aconteceu com esse personagem? Como é que eu estou agindo? É muito, muito difícil, né? E para a gente não cair numa pasteurização total, a gente precisa saber. Quantas vezes eu já disse eu te amo? Né? Quantas vezes o Guilherme disse eu te amo para Flávia? É a primeira vez? E esse casal, a gente precisava mesmo dessa continuidade, porque é um casal muito improvável, episódico, né? Ele acontece e de repente a gente fica longe um do outro, a Flávia vai viver as coisas dela e o Guilherme dele, de repente eles se esbarram de novo. Eu acho que é isso também que dá um tesão danado nesse casal, porque eles são meio que o barco, o suporte um do outro. Quando eles estão perdidos, eles se esbarram, eles se procuram, né? Então, enfim. Mas vamos ver aqui quantos capítulos. A gente está aqui porque a gente vai trocar de corpo, tá, gente? Quem está entrando agora, estamos aqui porque sábado de carnaval, eu e Valentina vamos mudar de corpo. Não eu e Valentina, mas Guilherme Monteiro Bragança e... Não sei se Valentina está em cima ou está embaixo. Está embaixo, né? Guilherme Monteiro Bragança e Flávia... O quê? Do Espírito Santo? Como é que era? Santana? Sim. Olha só, capítulo 84. Acorda, Flávia. Troca. Nossa, essas foram muito divertidas de gravar, né, Matheus? Então, a gente tem uma primeira semana muito divertida, que é meio assim, os personagens se adaptando um no corpo do outro, né? Os quatro, né? Eu e Valentina, acho que a gente teve uma dificuldade diferente da de Vladimir e Giovanna, porque os nossos personagens são azuis, né? O personagem do Guilherme, ele é azul, é blue mesmo, como dizem os americanos, né? E o da Flávia é roxo, também é puxado para o azul. E isso eu estou falando, é claro que não estou falando só da cor, eu estou falando do sentimento, eu estou falando de uma coisa melancólica, do universo deles, né? Personagens mais sérios, né? Menos solares, apesar de terem seus momentos super solares, da Flávia ser super solar. Eu vou ver aqui quantos capítulos são. Vai falando aí. Fala alguma curiosidade dessa primeira semana. Então, uma curiosidade, no início das gravações da troca, a gente conseguia, não sei como, com aquela agenda maluca, acompanhar as gravações um do outro, né? Acho que a gente conseguiu umas 2 semanas. É verdade. Isso foi legal. Eu ia no estúdio onde o Matheus estava fazendo a Flávia e o Matheus vinha e a gente se dava os toques, né? A gente se deu esse pontapé inicial de acho que pode ir por aqui, né? E assim, de qualquer maneira, a gente gravava muito junto, porque quando esses personagens trocam de corpos, eles entendem que eles precisam um do outro, né?
trocar aquela vida que não é deles. E acho que das coisas mais bonitas dessa troca é justamente esse olhar, essa construção dessa empatia, de repente você está na vida do outro e você entende as fragilidades, as relações, né, do outro. Então, o Guilherme vai ver a relação dela com o pai, a relação dela com a Odete, né? E vai começar a entender a Flávia melhor. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita, assim, dessa troca. Eu acho que com Neném e Paulo isso também acontece muito. É o grande barato da troca, né, Val? Assim, eu acho que a grande sacada da morte, né, Maia? De falar, vocês não estão aprendendo a conviver uns com os outros, então vocês vão se colocar literalmente um no corpo do outro para aprender a ter um olhar diferente, mais generoso, né? Uns para os outros e para si próprios e para o mundo, né? E é isso que vai acontecendo. Fui ver aqui, ó, quanto tempo que a gente fica. Eu não posso falar exatamente quantos capítulos, para vocês não fazerem as contas, vocês são terríveis. Terríveis. São muito inteligentes. Terríveis. No terceiro capítulo já sabia a novela toda. Eu falei, gente, eu não vou assistir nada. Sacanagem. Mas são mais de 5, 6 semanas, gente. É muito tempo. São muitos capítulos. Sabe? É mais de a gente, de fato, assume o lugar do outro, né? A gente, como o Matheus falou, a gente vive as revelações do outro. Olha como tá bonito isso aqui. Uau! Nossa, que lindo! Fim de tarde, tá? Demais. E a saudade de você? O que eu faço com ela, Valentina Sage? Muita saudade também. Saudade nada. Vamos responder aqui perguntas. Dramático. Matheus falando muito dramático. Eu sou. Vamos ver se você capta alguma. Eu acho que minha amiga Dora, maravilhosa, tá aí. Doritia! Olha essa intimidade, né? Do outro. Doritia. Perdão, eu falo de Dora. Peço desculpas. Vai ter cena de Flagui antes da troca? Pergunta a Eduarda Bezerra. Boa pergunta. Vamos ao caderninho. Vai enchendo isso aí. Eu acho que tem, sim. Eu acho que está no 79 agora. Tem sim. Tem a do túnel, não tem? Tem um túnel aí. Uau, tem um túnel muito maneiro que a gente gravou de madrugada num túnel, com fotos incríveis que a gente vai poder finalmente postar. Finalmente, liberar. Da gente juntos e tal. Aliás, isso é muito doido. Vocês imaginam que a gente está liberando fotos que a gente fez há um ano atrás, né? Fotos que a gente tirou uns dos outros e dos bastidores, e a gente só está podendo postar agora, né? Para não estragar as surpresas, né? Gostaram da primeira música de tema de Flagui? Que sacanagem, a Gleice Cristine me falando isso, porque eu falei na live ontem. Ontem eu fiz 2 lives, eu tô o homem das lives. Fiz um live antes da peça. Eu quero chamar, aliás, vocês que não me seguem, sigam o Matheus Solano Oficial, que eu faço lives antes da peça. Me maquiando lá com o Luiz Miranda, estou com o Mistério de Manvipe lá em São Paulo. E aí fiz uma outra depois em casa com o meu piano, inclusive falando do Guilherme, como eu toco piano e coisa e tal. E aí falei do dia em que a gente foram mostrar pra gente a música do Together! Olha, eu inicialmente não gostei da música não, Valentina. Não, a gente não é que a gente não gostou, é que a gente achou esquisita. Obrigado, Valentina. Tá. E aí mas aí a gente começou a cantar a música, ouvir a música, e a gente se apegou à música. É chiclete, ela é maravilhosa. A Cia é maravilhosa. Muito legal mesmo. Me perdi. Vamos responder aqui. Vê se você lê aí, que eu sou ruim. Vê se você acha algum ponto de interrogação aí. Me dá agonia essa música do Together, diz a Marília SS. Eles gritam muito, né? Mas é bonitinho demais. Dig Raya, diz a outra. Façam perguntas, meus amores. Agora que é o momento. A World Ersage mandou para mim antes. E aí, como é que eu faço? Eu mando perguntas. Eu vou ver aqui, deve ter uma caixa de perguntas aqui, cheia de perguntas. Mas ela tá
certeza que ela é uma Aqui, amada. tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui. Aqui, ó. Vai trocar a música. Vai tocar mais a música da Flávia e do Guilherme. A música tem uma vibe demasiadamente boa, tá vendo? A gente, ó, tem que falar nada, entendeu? Quem sabe é o povo, quem sabe é o público. Mas eu Graziella gostei, Stone. assim, gostei assistindo. Muito, e tem muito a ver com eles, e tem muito a ver com o que um personagem faz com o outro, né? Eles juntos podem ir mais alto, né? They can take each other higher, né? Eles podem se elevar, né? Assim, Guilherme do jeito dele e ela do jeito dela, parece que eles se completam e vão além, digamos assim, né? Vamos para essa aqui agora. O que podemos esperar para o casal Flagui nessa semana pré-troca de corpos, né? Bom, a gente estava falando que vai ter um encontro, né, Val? Eles estão desentendidos aí, né? Vocês viram a sequência lá do restaurante. A tendência agora, inclusive, é de muito conflito para que essa troca possa resolver, digamos, as coisas, ou pelo menos anular os problemas, né? Porque no momento que você troca de corpo, não tem mais nenhum outro problema mais problemático do que esse, né? Então isso acaba que anula um pouco o problema que cada um está vivendo, né? O Guilherme agora está num momento muito sério, muito dramático, vão ter cenas muito bonitas, muito doídas, assim, de separação, e dele imaginando a vida que ele queria ter tido com Rose, com o pai, com a mãe. Tem umas cenas, assim, que só de lembrar já dá um negócio. Que é um pouco a minha despedida do Guilherme, de alguma forma, né? Ou desse Guilherme pré-troca, porque tanto o Guilherme quanto o Flávia, quanto o Neném, quanto o Paula precisam se modificar, né? Se algum dia eles forem destrocar, eles precisam destrocar e voltarem outras pessoas, né? Entre aspas, né? Mais amadurecidos e tal. Então esse Guilherme e tal, essa Flávia, essa Paula e esse Neném estão se despedindo um pouco, né? Para essa troca, né, Val? Fala um pouquinho. Sim, total. Eu acho legal, assim, o momento, esse túnel, né? Ele é um momento de explosão, assim, né? Assim, eu acho que a Flávia tem essa história com o Gabriel, que eu acho que é uma história que se embola muito ali, e de repente ela decide que ela vai aceitar o anel e vai casar com ele, e aí teve essa decepção agora, né, de que na verdade ele está se revelando um cara super machista, super arrogante, tudo que a Flávia menos gosta, né, por ser uma personagem que eu acho que é uma personagem muito livre e que gosta dessa liberdade, mas a situação com o pai, eu também diria que é uma situação que está se apertando muito, assim, não é à toa que ela está se aproximando da Odete, que é uma personagem que elas nunca se deram bem em momento nenhum da novela, né? Então eu acho que é quando está tudo assim entrando em erupção que essa troca vem, né, para mexer e transformar tudo. Exatamente. Vou procurar aqui mais uma pergunta. Vai ter muita treta na novela? Pergunta a Júlia. Ô, Júlia, claro, né? Nossa, não tem novela. Muita treta. Eu vou lá para baixo, gente, me desculpa. E olha, essa é uma pergunta que, para quem não sabe, é bom saber. Já gravaram a novela toda? André Morrevi? Já gravamos. Aliás, a novela foi ao ar. Só depois que a novela tinha uma semana no ar é que eu e Valentina terminamos de gravar. Ainda teve uma ceninha do Vladimir, né? Mas a gente terminou de gravar. Aliás, eu passei por onde nós terminamos as nossas gravações hoje. Porque eu voltei de avião, saltei no Santos Dumont, peguei a bicicleta e peguei a bicicleta do Itaú, né, sem querer fazer a propaganda, e vim pela orla, passei lá onde gravamos as últimas cenas que a gente gravou, não são as últimas cenas das personagens. A gente gravou fora de ordem. Vamos lá. Pessoal da Globo Lixo sempre aqui presente. Um beijo para vocês que falam mal, mas comparecem. Importante é aparecer, gente. Falem mal, mas falem de mim. O negócio é estar aqui, dando like, aparecendo, botando comentário. É difícil se desprender de um personagem. Que bonita essa pergunta, me emocionou. Eu acho muito difícil. Fala aí. Eu acho dificílimo, sabia? Mas eu acho que quando a gente foi trocar de corpo, tinha algo em mim que estava muito animada para viver uma outra coisa.
sabe? Perfeitamente. E eu entendi perfeitamente quando eu virei a Flávia, né? Porque a Flávia, ela tá o tempo todo fugindo de perrengue. Então é uma energia, existe uma energia muito grande, né? Por mais que, né, em qualquer tipo de cena, a Flávia estava sempre ligada. Sempre ligada. Um bandido, uma polícia, podia aparecer crime, os gêmeos lá e pó, e acabou. Né? E depois voltar para os personagens também é legal, assim, né? Mas a gente ficou um tempo gravando bem embaralhado, né? Gravando antes da troca, depois da troca, a troca. Então, às vezes a gente tinha um dia de estúdio que a gente gravava, eu gravava Flávia e fazia Flávia e Guilherme, ia para a cidade cenográfica e fazia Flávia de novo, sabe? Assim, para o cérebro dar aquela embaralhada. O nosso querido Alan Fitterman, o diretor-geral da novela, se esforçou e muito para que a gente conseguisse empurrar o máximo possível e só gravar eu de Guilherme, só você de Flávia, a outra do outro de Neném, a outra de Paula, até chegar a hora da troca. Mas chegou uma hora que não dava. A gente tinha que gravar coisas lá da frente, lá de trás, lá da frente, lá de trás. É um pouco complicado explicar o porquê aqui, mas uma das razões são cenários. Se você monta um cenário, você tem que gravar o máximo de coisa que você tem naquele cenário. E se você não tem mais capítulo para gravar eu de Guilherme naquele cenário, e aquele cenário está montado, não existe sentido produtivamente de eu não gravar já como Flávia. Enfim, né, é a coisa da produção, né, de como fazer. Mas tentaram muito fazer a gente se desprender de um personagem para depois pegar o outro, mas fatalmente isso é impossível e a gente foi fazendo no mesmo dia, Flávia, depois Guilherme, depois Flávia, depois Guilherme, né? Outra coisa que era muito engraçado era como... ajudava a gente também, né? Sempre, né? Sempre. Uma coisa que também confundia a gente era no texto, quando vinha o texto, vinha Flagui e Gui Flá, né? Quem era Flagui que virou a hashtag? Mas você lembra a tática que a gente usava? De sim, CIA. fala da tática. CIA, como é que era? A gente tinha uma tática, porque no início a gente se confundia muito, Flávia e Guilherme, quem faz Flávia e Guilherme, quem faz Guilherme e Flávia, daí a gente criou o CIA, que é corpo e alma. Então, Flávia e Guilherme era eu, Valentina, que fazia, porque era corpo Flávia, alma Guilherme. Essa é uma dica, acho que para todo mundo segurar, né? Até quem vai assistir. Pois é, na hora da gente ler era muito complicado, mas acho engraçado porque eles estão shippando a tal do Flagui, né? Que no fim era o texto que você recebia, né? Que era o Guilherme eu recebia Flagui. No corpo da Flávia. Vamos lá. A gente tem um aplicativo da Globo que tem os nossos roteiros descritos e as nossas cenas do dia. E aí, eu não sei o que deu um tilt, que ele começou a me botar todas as cenas do Matheus também. Então, né, Matheus, pra gente aparecia Flávia, Guilherme, Guilherme, Flávia, e de repente parecia que a gente tinha 60 cenas por dia. E foi um trabalhinho ali pra gente pegar o ritmo, assim, né, dessa troca mesmo. Foi um trabalhão, principalmente porque a gente não tinha, antes de responder a sua pergunta, Elizabeth, a gente não tinha esse retorno de vocês. Isso para um ator, uma atriz de novela, é fundamental. Eu não considero, eu tenho falado nas entrevistas que eu acho que o que a gente fez não foi novela. Novela, pelo menos aqui no Brasil, do jeito que é feito, do jeito que sempre foi feito, se desenvolve a partir do diálogo com o público, com o que o público está achando, né? E a gente não tem o que fazer. A novela já foi toda escrita, já foi toda gravada. Gostou, não gostou, gostasse, porque não tem como a gente mudar, né? Então a gente fica muito feliz com o sucesso da novela, com o sucesso das personagens e com o sucesso do casal, porque não tem mais o que fazer. Elizabeth pergunta, a Rose vai aceitar bem a aproximação do Flagui? Isso é muito importante, né? Tanto a Rose de um lado, enfim, as personagens em volta, né? Mas a Rose é uma personagem central, né? Que eu gravei cenas com Rose, né? Flagui. Eu corpo com alma de Guilherme fazendo cenas com Rose. O Guilherme no momento que eu pude encontrar a Bárbara, né? O Guilherme tentando se aproximar da Rose, né?
Fala, fala. Alguém comentou assim, ih, gente, imagina a confusão que vai ser quando a gente começar a comentar nas redes sociais essa troca. As pessoas não vão conseguir nem se comunicar direito. Mas uma hora vai. A gente promete, né? É. Não, é muito mais complicado do que parece, né? Primeiro a gente achava, não, é só trocar. Mas não é muito mais complicado do que parece. Por quê? Porque tem essa história, né? Tanto que essa história de que um tenta continuar vivendo a vida como se fosse o outro, né? Tem a história das profissões também, né? Como é que faz? Como é que faz o Guilherme para dançar polidense? Né? Ok, ele tem um corpinho da Flávia, mas... O Matheus arrasou. Conta do polidense. Fala do polidense. Eu preciso falar, gente, eu preciso dizer aqui. O Matheus arrasou. O Matheus tem um alongamento, né, Matheus? Vamos de alongamento? Você quer ver o meu alongamento? Um bom alongamento que ele tem. E eu achei que ele arrasou no polidense. Você vai fazer? Uau, hein? Alongamento, gente. Tá? Exclusivo para vocês aí da live da TV. TV Globo nunca foi mais. Isso a Globo não mostra. Ah, isso aí a Globo não mostra. Mostrei. Fala, tem mais... Maravilhoso. Maravilhoso. Você também, você só não arrasou operando um coração porque realmente não tem jeito, né? Vamos lá. Nossa, eu fiquei bem desesperada naquele centro cirúrgico. De repente, eu tinha que entender como é que segurava uma pinça, como é que segurava não sei o quê, que tinha que estancar sangue, não sei o quê, suga. Como é que é? Aspira? Aspira, Soares, aspira. Exatamente. Esse dia foi engraçado. Tivemos uns 2 ou 3 dias no centro cirúrgico, né? Eu lembro de avisar para a Valentina, leva um chinelo ou tira esse sapato, alguma coisa que eu falei para você porque a gente ficar o dia inteiro em pé, né? Lá gravando no centro cirúrgico. É um cenário mais cansativo, assim, mais trabalhoso, né? Agora, olha, eu acho que essa é a principal pergunta que a gente não respondeu ainda. Eu estou interessado na sua pergunta. Qual foi o maior desafio de trocar os corpos? Para mim, o maior desafio foi não poder te assistir em todas as cenas que eu queria. E assistir muito, sabe? Depois de uma semana de novela no ar, eu já faria uma Flávia muito diferente do que, sabe? Porque por mais que você me dissesse as coisas, e você me dizia isso, e eu não dava tanto bola para isso, de como era importante para você ver o Guilherme, né? Muito mais do que ouvir o que eu falando, porque eu tenho que procurar a Flávia dentro de mim. E para isso é que nem assim, você passar a sua experiência de ter lido um livro, né? Quando eu leio um livro, aquilo se mistura comigo imediatamente, sou eu que invento aquelas imagens, aquelas coisas, né? Então, acho que me fez muita falta. É a nossa leitura daqueles personagens, né? Eu acho que o caminho da imitação, eu acho que ele não é tão interessante assim. Mas eu acho que um desafio mesmo, eu acho que era sustentar esse personagem, esse outro personagem, que eu não era íntima naquele momento, íntima nesse sentido de que não estava, né, não estava de Guilherme todo dia. De repente, naquele ritmo que a gente estava, sustentar esse personagem por alguns meses, assim, né? É um personagem novo que entra no meio de um processo em que a gente está todo gás e que a gente está muito apegado. Eu fiquei muito apegada à Flávia. Eu tinha uma parte que estava muito assim animada para viver essa aventura da troca, essa brincadeira, né? Mas eu também estava muito apegada. Então, eu acho que o mais difícil foi sustentar esse Guilherme em tantas revelações, encontros com Rose, Celina, a cabeça ligada o tempo inteiro por todos os personagens que a gente cruzava, a gente tem que fazer a conversão, né? Exatamente. Ainda terá muitas cenas no restaurante do Calote? Pergunta aqui a Gabi Coutinho, fã-clube da Gabi Coutinho. Aquele restaurante chique. Terão, né? Terão, né? Terão, sim. Eu adoro aquele restaurante. A gente ria muito nele, né? É um Tadeu maravilhoso. Tadeu maravilhoso.
Ó, estão perguntando aqui das tuas crises. Valentina, e as crises de riso. Vai, pergunta. É porque assim, eu fiquei famosa pelas crises de riso, galera. Amo. Aí a galera já começa a falar assim: será que a Valentina teve uma crise de riso nessa cena? E aí eu começo a tentar contar, tipo, será que eu tive nessa cena? Mas eu tinha, assim, na maioria das vezes com a Giovana, eu tinha muita, né, Matheus? Nossa, mas Era incontrolável. Não sei explicar o que é a Giovana. É uma coisa, realmente, ela é muito engraçada. Muito. E na troca a gente tinha crise de riso. A gente sempre tem, né? A gente tem, eu acho que chegou uma hora que a gente estava tão cansado que mas às vezes a gente tem crise de riso porque está cansado também, né? Dá um bobol. Ou eu tenho muita crise de riso quando ai, meu Deus, tipo assim, a gente erra o texto e a gente vai fazer de novo. Aí toda hora que vai naquele pedaço daquele texto, eu tenho aquela memória, assim, sabe? É de nervoso, né? É de nervoso. A World Ersage finalmente aqui. Matheus, como foi usar peruca loura? Pergunta World Ersage, aí, o fã-clube de Valentina. Olha, um inferno, né? Você lembra? Eu perguntava, hoje tem peruca? Aí falava, hoje tem. Meu Deus. Tá. A gente tentava botar todas as cenas da peruca para serem primeiro, porque depois eu tinha que tirar, eu tinha que lavar o cabelo, porque assim, bota porque cola, né? Tem que colar. Tem que colar, então todo um negócio assim para aquela peruca. Peruca muito bem feita, né? Não tão bem feita quanto a do Caruso, que a do Caruso é inacreditável de boa, né? Fazendo Osvaldo. Mas foi muito legal. Outra perguntou aqui se eu vou passar o delineado. Senti falta. Achei que algum dia a Flávia, no corpo do Guilherme, ia passar um delineado para fazer esse gatinho aí. Não fiz o gatinho, sem sair polidense, mas o gatinho não. Vocês vão ficar juntos? Fala. Perguntaram se... Agora, olha isso, agora eu já não sei se a pessoa perguntou se Flávia vai fazer uma operação no corpo do Guilherme ou se o Guilherme vai fazer uma operação no corpo da Flávia. Eu já perdi, já não entendi, mas vão ter os dois casos, né, Matheus? A Flávia vai tentar, né? A pobre da Flávia, quer dizer, o que faz o Guilherme no corpo da Flávia? Tenta aprender o polidense. Mas a Flávia, no corpo do Guilherme, não pode tentar aprender a operar um coração. Você precisa de anos e anos e anos de estudo para você conseguir, né, se especializar numa coisa dessas. Então, a ordem que o Guilherme, no corpo da Flávia, diz é: você não pode entrar no centro cirúrgico. E a Flávia fala: tá bom, claro que eu não vou entrar no centro cirúrgico. Não vou entrar, mas e aí, eu faço o quê? Fala, Guilherme, o que eu faço? Fala! Não vai improvisar comigo. Ele falava para... Eu vou deixar para o dia 20. Boa. Não quer dar spoiler, tá certíssima. Ela mandava ele mandava para a doutora Joana, vai para a doutora Joana, manda tudo para a doutora Joana, porque você não pode entrar no centro cirúrgico, né? Então tem cenas engraçadas, né? De finalmente a Flávia, né, que todo mundo acha que é o Guilherme, entrando no centro cirúrgico. O que vai acontecer? Não pode, e aí? Então são essas situações, né, que são engraçadas e que vão acontecer ao longo das semanas, né? Aí, World Ersage, Matheus dando spoiler, amo, tá vendo? Vocês têm toda a razão. Estou tentando fazer perguntas, mas eu tenho medo de clicar em qualquer coisa e dar errado. Que vocês sabem que eu não tenho sorte com live. Mas você não tem aí... Você tem caixinha de pergunta também, não? Caixinha de pergunta? Não, né? Aqui embaixo. Não citado. Você vê os comentários, né? Não, vou botar aqui mais uma pergunta legal aqui. Ó, Matheus, tu ficou louro mesmo, era peruca. Era peruca, Eminor-Hux. Gente, é porque as perguntas são muito parecidas. Vocês gostam das teorias sobre o final das personagens? É como a gente estava falando, vocês são muito criativas, né? Criativos. Muito impressionada. Desde o início. Eu lembro, na primeira semana alguém falou, é o neném que vai morrer. Porque na abertura
tem hora o neném vai cair, aí a mão da morte pega o neném, é o neném que vai morrer. Eu falei, gente... Seria maravilhoso se tivesse essa troca, né, entre o autor, o povo que faz a abertura, a gente. Ia ser maravilhoso, realmente. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, meu amor. Não, acho que eu ia falar que a gente também quer saber. Ah, boa, pois é. Aqui, rapidamente passando, perguntando aqui... Ah, meu Deus, tão longe. Perdi, vou botar mais uma pergunta aqui, vamos lá. Bem que foi feita agora, hein, galera? Agora. Ih, não, eu tô indo lá para... Eu tô fazendo o contrário, eu tô pegando perguntas que foram feitas há muito tempo. Não. Eu também não sou bom nesse negócio, não. Eu só vejo o que estão mandando de comentário, mas eu juro, eu tenho um pavor de ficar em qualquer coisa. Sidney Liring perguntando, qual a sensação de fazer uma obra fechada? Não perde a magia, a curiosidade de saber onde poderia chegar? Perder a magia não é a palavra, não é a frase, Sidney, mas é, como eu disse, não é novela, né? A gente fez uma hiper série. Uma super hiper série. A gente fez uma mega tera série, né? Mas tem coisas... recentemente eu dei uma entrevista e me perguntaram o que eu faria talvez diferente ou se eu faria alguma coisa a mais com a resposta do público. E aí eu achei uma pergunta interessante, assim. Pensei muito na minha dupla com a Giovana, que a gente já pirava, eu e ela, a gente já inventava, improvisava direto. Fiquei imaginando o que seria com a novela no ar, o que eu e a Giovana não íamos fazer, né? Perfeito. Assim como o nosso casal também, assim como alguma, vamos dizer, um caminho diferente para triângulo, uma série de coisas que eu acho que rapidamente o autor, nós, atores, atrizes, a gente ia costurando com que vocês... É isso, né? É um baile, é uma dança entre o espectador de novela e o autor, os atores e tal, que a gente não teve. Então, realmente, por isso que eu digo, para mim não é novela, porque vocês ficam pedindo, mas tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Normalmente tem um autor com um ouvido desse tamanho falando, olha o povo na rua pedindo, vou escrever isso, claro, eu quero que mais gente esteja ali ligadinho, né? A gente não pode ter isso. Né? Se achar uma pergunta, fala aí. Eu não perco uma noite, acho muito engraçado, que legal. Cíntia GTA, obrigado, viu? Guilherme e Neném serão amigos algum dia? Ô, Milena Fraia, que bonita a sua pergunta, porque é uma inimizade, né? Aliás, o Guilherme é muito antissocial, né? O mais antissocial dos 4, e ele quer a distância dos outros 3, né? Então, assim, eu acho que os outros 3 acabam se encontrando mais até, e o Doutor das Galáxias fica uma coisa, aquele cara chato que a gente precisa porque ele entende do coração da gente, ou porque a gente morreu junto com ele. Mas... Me perdi no meu raciocínio. O que eu estava falando, Val? Estava falando de Guilherme e Neném vamos ser amigos. Mas então, assim, além dessa inimizade natural que o Guilherme tem com os outros, né, com o Neném é ainda mais exacerbado, né, e a gente vai ver isso piorar mais para frente, né, não só na relação com a Rose, mas com relação a outras pessoas, mas é uma amizade muito improvável que eu faço muita fé que eles consigam conquistar até o final. Não posso falar o que vai acontecer. Vocês já imaginam o que é Matheus e Vlad fazendo Flávia e Paula, né, gente? Muito bem lembrado, Valentina. Ainda bem que você lembrou disso. Paula, imagina o que é Matheus e Vladimir juntos fazendo. A gente está falando muito de Guilherme e de Flávia, mas são os 4, né? São os 4, e os 4 se encontrando, e os 4 sabendo disso, que estão trocados. Olha, é uma bagunça, é uma loucura. E é o que você falou. Essas relações continuam.
A Flávia continua tendo muito carinho pelo Neném, só que a Flávia agora quem faz é o Matheus Solano. E o Neném quem faz é a Giovanna Antonelli. Enfim, as relações continuam as mesmas. Os atores estão trocados, então, realmente, Vladimir Brista e Matheus Solano, de Flávia e Paula, vai ser engraçado. Meus amores, está na hora, né? Falta mais 5 minutos. Quer terminar com algum comentário, Valzinha? Não, eu queria convidar vocês para essa viagem. É um convite para uma viagem mesmo, que a gente fez com muito amor, com muito afeto, com muita dedicação. A gente se divertiu muito, então a gente espera também que vocês possam se divertir, né, Matheus? E é isso. Eu acho que é para ser leve, é para a gente rir juntos, sabe? Eu acho que a ideia é essa mesmo. Não poderia ter dito melhor, Valzinha. É exatamente isso. A novela vai virar uma outra coisa, vai ganhar um outro tom, um outro colorido, e a gente convida vocês a embarcar junto com a gente, que é uma viagem. E a gente mesmo não sabe exatamente o que esperar. A gente também não assistiu, né? A gente teve uma coletiva de imprensa em que a gente pôde ver um pedacinho, a hora em que vai trocar, e a gente já ficou todo arrepiado. Agora imagino que vai ser isso, né, Val? Então, ó... Dia 23 e essa transição dessa troca. Isso. Muitos beijos para todas e todos. Que bom que eu não travei muito. Deu certo, viu? Deu certo. Boa noite. Matheus, te amo. Te amo muito. Que saco. Maiúsculo. Muito, ai, muito. que saco. Vai sair uma entrevista que a gente imita... Valentina imita Matheus imita Valentina, né? Fiquem ligados também na TV Globo, aqui no perfil e tal, porque a gente fez algum material de divulgação, ficou engraçado, bonitinho, no G-Show também, falando como foi essa troca, e um imitando o outro, está divertido. E acabou a luz. Um beijo, meus amores. Beijo, Val. Tô falando sério, acabou a luz. Beijo. Tchau. Voltou. Tchau. Te amo. Também, Val.